Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, hoje eu vou falar com vocês sobre o São Paulo Futebol Clube e nós vamos trocar uma ideia sobre tudo que está rolando e principalmente esse time do Tricolor que está para jogar. O negócio é muito interessante para pensarmos no São Paulo enquanto elenco, enquanto próximos passos. Vou falar também do Gonçalo Paciência, sabe quem é? Um caso muito curioso também para nós conversarmos aqui sobre tudo que está rolando e principalmente em relação ao São Paulo e Sport Recife, que é o adversário do São Paulo e não está com a vida fácil não. O Sport Recife, aliás, eu não queria estar na pele dos caras, hein? Mas vamos falar sobre tudo. Então vem comigo então, ó. Chega nesse like brabaço aí, ó. Sabe o like brabão mesmo? É o like, se inscreva aqui no canal. E ó, eu posso pedir uma gentileza? Tem um hype aí, dá um hype também. Quero ver se você dá um hype aqui pro Jubão aqui que tá aí, ó. Ó, cenário improvisado, não tá fácil não. E tô aqui com vocês para atualizar. Deixa eu já atualizar então, sem mais delongas. Mas primeiro vamos começar a comemorar, já rufando os tambores. Yang, o goleiro do São Paulo, vai jogar. Cadê a comemoração? E por que eu tô tão feliz com o goleiro Yang? Qual que é a pegada? O Rafael nem viajou para Recife, tá? Ele não vai jogar, ele foi poupado mesmo. Rafael está aí para Libertadores. Se o São Paulo passar na Libertadores, o Rafael meio que vai ser preservado em alguns jogos. Só que independente do Rafael aguentar a carga ou não, vamos pensar, o goleiro aguenta jogar 80 jogos no ano? Penso que sim. Torci pro Rogério Ceni. Se tivesse 400 jogos ele jogaria, não jogaria? 2 por dia ele jogava? Jogava. Então pensar no goleiro tem que rodar? Não. Mas no São Paulo sim. Porque desde o Rogério Ceni, desde o dito cujo aí que eu fui citar, né, falando do Rogério, cadê o goleiro pós-Rogério? Nós tivemos esse Rafael aí, que ele é um razoável goleiro. Pra mim é bom. Gosto muito do Rafael, mas é um goleiro razoável no cenário. Nunca que nós tivemos o melhor goleiro do Brasil depois de Zete e Rogério. Essa é a verdade, né? E Valdir Pérez. E agora nós temos no Yang a figura de alguém que pode ser esse cara. A altura dele é a altura do Courtois. Sabe o Courtois lá, o belga do Real Madrid? O Courtois é gigantesco, o Yang também. E o Yang ele carrega na bagagem mais dois fatores importantíssimos. O primeiro dele, além dessa questão da altura, é que ele é da equipe de base do São Paulo. Então, por ser nosso, equipe de base, ele pode vir a ser um jogador a fazer história no Tricolor. E também o segundo fator, e não menos importante, é a idade dele. O Rafael, goste ou não, já tá beirando ali os 36, 37, ele é um goleiro veterano pra caramba já. Então é lógico que o Rafael daqui a pouco vai começar a falhar e tal. E ter o Yang no time de São Paulo, que é um goleiro de 20, 21, para fazer a carreira, para fazer a sua história. Imagina que amanhã contra o Sport, o Yang entra lá e pega assim 4, 5 bolas dificílimas. Pega um pênalti, pensou a situação? É um goleiraço que pode surgir no São Paulo. E isso pra mim é absolute cinema, lembra do a Martin Scorsese? Cinema, pra mim isso aqui é cinema. É um ponto alto pra fazer análise sobre o jogo. Eu quero ver o Yang no gol. Gostando do Rafael, quero muito ver esse Yang aí. E o time do São Paulo também deve ter o Igão, né? O zagueiro Igão, que também é outro que nós temos que também considerar pro futuro do São Paulo. O Alan Franco renovou e não é tão velho. O Arboleda renova e não é velho. O Ferrarese é nosso, tá contratado. Então São Paulo o zagueiro tem, né? Zagueiro não dá pra reclamar. Tem agora o Tolói, Sabino, tem um monte. O Tolói não vai jogar ainda. Mas tem um monte que está ali apto a jogar pelo São Paulo. Então considerar que o time do São Paulo hoje tem zagueiro, teria, se não fosse a escassez. Eu falei 4 zagueiros com o Arboleda que está machucado. 5 com o Tolói que mal chegou. Então ter o Igão agora para compor esse time e ser esse sexto zagueiro do elenco, que é o que nós vamos precisar, sem considerar ninguém machucado. Não machucou ninguém, tem que ter o Igão para ter os 6. O Crespo não abre mão do terceiro zagueiro. O Crespo, desde que chegou no São Paulo, já sinalizou que jogaria com 3 zagueiros e o São Paulo demorou até o fim de agosto. Não, fim não, vai. Nós estamos no meio de agosto para contratar um goleiro. Foi tipo um mês e meio depois que o Crespo chegou no São Paulo para contratar um zagueiro, cara. Então é uma coisa assim inacreditável. E o São Paulo avança aí para ter esse time reserva. Vai ter muito cara da reserva, tá? Mike, Patrick Lanza, Igão, Yang.
Rodriguinho é a equipe de base do São Paulo pegando forte agora nesse jogo contra o Sport Recife, que é assim, ó. É obrigado a ganhar. Dado o histórico recente do Crespo e do São Paulo no Brasileirão, um time que ganhou do Inter fora, que ganhou do Corinthians aqui sem tomar conhecimento, que empatou com o Red Bull fora quando o Red Bull estava muito bem, um time que está voando, goleou o Fluminense, não é obrigação ganhar do Sport. Agora, se pensar que o Sport já está rebaixado, e eu acho até que já esteja rebaixado, com todo respeito ao Sport, o Sport procura técnico, está trocando o elenco, alguns jogadores interessantes que eles contrataram, né? Tem o Barleta, que era do São Bernardo do Corinthians, contratou, ele acaba de perder a posição para um cara. Então o Sport hoje tenta um último respiro. É lógico que ele vai levar a sério o jogo contra o São Paulo. E o São Paulo tem que ganhar. É obrigação? Desta vez não, mas tem que ganhar. Mesmo com o time reserva, se ganhar, volta boneco lindo na fita aqui para jogar esse resto de brasileiro tranquilo da cabeça e focando esforços onde tem que focar. Não é em não cair que o São Paulo tem que focar esforços. São Paulo tem que focar esforços é na Libertadores da América. E nada melhor do que focar esses esforços voltando com uma classificação na Libertadores e o brasileiro tranquilo, de boa, brigando vaga de Libertadores, quarto, quinto, sexto colocado, do que efetivamente brigando para não cair, né? E aí o meio-campo do São Paulo, que vem sendo uma sensação, pensando, por exemplo, em Marcos Antônio e Bobadilha, esses dois aí acho que não vão nem viajar. Não tenho informação se viajaram ou não, mas posso assegurar para vocês que eles nem vão jogar, não vão pisar no gramado. Só que o Crespo, com esse jogo do Sport, não é que o Crespo tá assim, vou colocar no time reserva. É muito possível que nem os reservas joguem. Estou falando sim de Alisson, estou falando sim de Pablo Maia, estou falando sim de André Silva, Ferreirinha. Você não sabe hoje qual que é o ataque do São Paulo. Tem o Lucas Moura, apto a jogar. Ferreirinha, apto a jogar. André Silva e Luciano, são 4. O Crespo só usa 3. Então, de todos esses 4 caras aí, 3 são titulares. Só que o Lucas voltou, o Ferreirinha joga muita bola. Será que o André Silva vai virar reserva? Vai, com certeza vai. Virando reserva, ele joga em campo contra o Sport? Muito possivelmente não. Porque o Crespo ele quer ter mais do que o elenco de 11 e mais os reservas. Ele quer ter todo mundo à disposição para ganhar do Atlético Nacional. O Crespo não é besta, ele é um argentino, né? Apesar dele ter ficado muito tempo na Europa, o Crespo é argentino. Se para nós aqui a Libertadores importa muito, saiba de uma coisa, ela importa porque Tele Santana, junto com o São Paulo Futebol Clube, fez a Libertadores ser essa potência aqui no Brasil, viu? Porque antes do Brasil querer ganhar a Libertadores, antes de Tele Santana e de Raí e de São Paulo Futebol Clube, quem gostava de Libertadores era a Argentina, tá bom? Então, Peñarol do Uruguai, Argentina, os times da Argentina, esses times aí. Então, pensar que o Crespo não sabe o que é uma Libertadores, sabe e quer ganhar. Então, acho que nem os reservas, algumas posições, vão jogar nesse jogo. Vem comigo então para nós darmos uma respirada aqui e agora começar a etapa de discutir um pouquinho também do esporte, contratação e falar desse lateral direito, que deve ser maravilhoso, hein? If you know what I mean. Apesar de Série B, é top. Respiradinha. Deixa que eu não tô com a minha aguinha pra tomar aqui, eu vou na respiradinha mesmo. Vamos lá, respirei. Aqui dá uma dor nas costas, aqui, né? Você tá ligado, né? Passou as costas. Vamos lá. O São Paulo tá tentando a contratação do lateral Mailton, né? Do lado... Mailton, que é o lateral que é da Chapecoense hoje, joga na Chapecoense, mas ele é do time do Metalist, lá do leste europeu. Então o Metalist, ele é o time que deve dinheiro para o São Paulo por conta da contratação do Paulinho Boia. O São Paulo fez uma proposta, a segunda proposta agora para o Metalist, dizendo tipo assim, eu vou perdoar parte da dívida, não sei qual foi ainda as cifras exatas, né? Quanto o São Paulo tem a receber, quanto o Metalist quer pelo lateral do Mailton. Agora, o que é fato? O São Paulo tem um transfer ban lá, sabia? O São Paulo, quando ele teve o problema do Paulinho Boia, ele aplicou um transfer ban nesse time do Metalist. O Metalist não pode fazer contratações de fora, por conta do transfer ban da FIFA. E o que o São Paulo propôs? Eu, além de perdoar a dívida do Paulinho, entrar na negociação, eu também cancelo esse transfer ban aqui.
Então, cancelando o transfer ban, aí o São Paulo Futebol Clube ele vai ter o jogador e o time do Metalist fica tranquilo também. O Mailton lateral que tem feito aí muitos gols e assistências, coisa de tipo assim 6 gols e mais as assistências, e o tricolor paulista agora ele está pronto para ter esse lateral. Seria um cara que viria para ser titular do São Paulo, não para ser reserva e sim titular, e o São Paulo tem tudo para colocá-lo para jogar já no Brasileiro. Ele não fez os 7 jogos do Brasileirão, apesar de ter feito na Série B não conta. Então seria legal demais ter aí o Mailton, né? E ó, deixa eu falar agora uma coisa sobre esse time do Sport. O Sport vem a campo provavelmente com o Lucas Lima, tá? O Lucas Lima deve jogar. Eles contrataram jogadores aí, tipo laterais novos, ponta novo, que até tirou a posição do Barleta. E tem agora aí esse rapaz, o Paciência. Sabe quem que é o Paciência? O Paciência, ele é um jogador que ele vem de Portugal. Ele veio do Japão e lá no Japão, ele é português, jogando no Japão ele veio como a grande contratação da janela do ano do time do Sport. O Paciência, português, centroavante, disseram lá que perderam a paciência com ele. Ele não foi relacionado para o último jogo do Sport, ele fica de fora agora e nem é o Pablo que entra, tá? Então se o Pablo Felipe estava sendo cansativo para o Sport, o Paciência agora acabou a paciência. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, não é simples você trazer um cara lá de Portugal e aí você traz da Europa, coloca para jogar, garantindo que você foi forte no mercado, contratou um reforço e coisa e tal, se o cara não consegue jogar. O Paciência é um bom exemplo para isso. Ele não consegue jogar pelo Sport e fica de fora. Eu tava olhando esse Paciência aí, porque ele era um cara que poderia jogar contra o São Paulo e ser um ponto de interrogação pra gente, um ponto de atenção para nós. Como o Lucas Lima, por exemplo. É um jogador fraquíssimo, que teve sua trajetória no futebol já. Ele é um cara meio decepção no futebol, só que ele é um jogador que ele tem qualidade, né, o Lucas Lima. Então pensar no Sport já rebaixado, beleza. Agora também tem que pensar que esse Sport não quer cair. Então o São Paulo tem que levar muito a sério o jogo. Boa notícia pra gente que o Paciência não joga e nem deve jogar mais pelo Sport. Eles querem vender o cara, não querem ficar com ele por lá. Até dia 2 de setembro, eles querem contar já com essa venda para poder pegar essa segunda etapa de janela ali de transferência para a Europa. E aí querem mandar o cara embora. E para nós, o que fica? Fica essa questão de tentar ganhar a todo custo e o quanto que um cara igual o André Silva, por exemplo, valeu a pena pagar. Né? Hoje nós temos o Dineno, que veio de graça. O André Silva joga, mas ele joga porque o Caleri e o Rian Francisco se machucaram. Então se pensar no exemplo do André Silva, que nós compramos, trouxemos, igual o Galopo, sem saber do que se tratava, trouxemos o cara, pagamos um preço de ouro e ele acabou aqui que uns não deram certo e outros estão ali buscando uma titularidade que para muitos e muitos são paulinos nem merecem. O André Silva merece titularidade? Acho que não. E ele custou uma verdadeira fortuna. O São Paulo talvez deveria pensar em vender André Silva. O Paciência do Sport, eles estão querendo vender. Estão tentando dar uma remodelada naquele jeitão de fazer futebol. Colocando jogadores que de fato entregam. E principalmente, independente de entregar ou não, importa o quanto você ocupa de espaço no campo. Será que está tirando espaço de alguém melhor? Por que nem sempre os melhores jogam? Por que o técnico muitas e muitas vezes insiste quem é pior para jogar? Quero dar os parabéns pro Sport, que pega o Paciência, que não performava, e ó, zarpa com o cara, afasta e fica o alerta pro São Paulo Futebol Clube, que tem muito moleque bom na equipe de base, que pede passagem para jogar há muito e muito tempo. A contratação do Rafael Tolói é uma coisa assim que é meio controversa. Você esquece que você tem equipe de base, jogadores jovens, para trazer caras veteranos. Muitos me ficam tirando sarro. E aí, Gilbão, São Paulo está montando um asilo? Eu acho que não. Mas é claro, ficar aumentando a idade do time também não é uma estratégia muito inteligente quando está assistindo futebol. Não é verdade? O vídeo de hoje, do canal que mais fala do Caio Paulista, não é verdade? O canal de São Paulo que mais fala do Caio Paulista, o nosso ex-jogador que foi comprado pelo Palmeiras, acaba de deixar o vídeo prontinho pra você e eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega no likeão aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!